prostituta. Davi teve um romance adúltero e foi um assassino. Isaías pregou sem roupa. Jonas fugiu de Deus. Noemi era uma viúva. Jó faliu. João Batista comia castanholas. Pedro negou a Cristo. Os discípulos caíram no sono enquanto oravam. Marta, Mordomia. Então a gente vai aprender mais com Deus sobre ser administrador fiel das coisas que Ele nos confiou. Pode passar, meu irmão? Vamos abrir lá primeiro em Mateus 25. Eu comecei por Daniel, porque eu vou falar em Daniel, já ficou registrado. Mateus 25, 23. O que é que diz? O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participa da alegria do seu Senhor. Então, Deus está procurando os fiéis da terra, servo bom e fiel. Ali aquela passagem onde fala dos talentos e tal, e aquele servo que multiplicou os dons é chamado de servo bom e fiel. Nós precisamos sermos bons, porque Deus é bom, ser fiel, porque Deus é fiel, e temos que ser fiel em nossas relações. Primeiro, nossa relação com Deus. Nós temos que ser fiel em nossa relação com Deus, ser fiel na relação do casamento, ser fiel na relação com os filhos, ser fiel na relação com os nossos patrões, né? Os nossos empregados, né? As nossas negociações. Os olhos de Deus estão sobre quem? Sobre os fiéis dessa terra. Passa aí, meu irmão. Daniel foi um grande líder, um grande homem, um grande estadista, um grande político, um homem que realmente foi fiel em todas as coisas. Saiu aqui a tela, se o senhor puder voltar. Isso. O seu exemplo de fidelidade foram escritos para ser seguido seus passos e imitados, e que a gente imitasse o que eles fizeram, né? Então, Deus deixou na Bíblia esses exemplos justamente para servir de quê? Exemplos para nós, né? Já é um exemplo para servir, para que a gente possa acolher esses exemplos, não só achar uma história bonita, poxa, Daniel, seus amigos foram fiéis e pronto. Mas para que a gente possa colocar em prática também essa fidelidade. Eles foram fiéis. E nós somos? Será que nós somos fiéis? Vamos lá, próximo. Daniel e seus amigos deveriam ter mais ou menos a idade entre 15 e 20 anos, quando Nabucodonosor invadiu lá Jerusalém e tirou aqueles jovens, os jovens das famílias reais. Nabucodonosor não estava interessado em qualquer um. Nabucodonosor estava interessado em quem tinha conhecimento, pessoas inteligentes, das famílias reais, para servir no seu reino. Não era qualquer um. Esses jovens tinham ali a idade entre 15 a 20 anos, né? Os historiadores falam aí. E nessa idade, é a idade dos sonhos, onde o rapaz está se preparando para quê? Para estudar, para se formar, para ser um líder e também para constituir família. Esses rapazes, a gente vê que eles provavelmente foram feitos eunucos na sua tenridade. E naquela época não se tinha cirurgias com toda a limpeza que tem hoje, não se tinha anestesia, era na tora. Sofria muita dor. Porque a gente pensa que Daniel era eunuco. A Bíblia não fala de Daniel constituir família, nem seus
seus amigos. E quem cuidava dele era o chefe de eunuco. E chefe de eunuco cuida de quem? De eunuco. Então, já é uma tempestade quando a música falou ali. Ele já estava passando por uma tempestade. Primeiro, eles estavam sendo arrancados do seu conforto, de uma vida real, né, lá diante do rei, era da linhagem real, eles eram filhos de pessoas de alto escalão de Jerusalém, é arrancado dos braços dos pais e vai para um reino onde ele não conhece, inimigo do seu reino, e ali provavelmente eles foram castrados na sua tenra juventude. Então, havia ali uma tempestade para aqueles jovens. Mas eles continuaram fiel. Vamos lá? Próximo. Daniel 1, verso 4, de 1 a 4. A gente já falou, né? Tudo isso aí, né? No 3º ano do rei Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou estes utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Pois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, olha só, presta atenção como é que eles eram, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Não foi qualquer um. Assim como Satanás não está interessado em qualquer um, Deus também não está interessado em qualquer um. Por mais simples que você seja, que você venha de uma linhagem muito humilde, você faz parte da linhagem real de Deus. E por isso que Satanás está interessado em tirar você do reino de Deus para levar para o reino de Babilônia, para aprender as línguas e os costumes dos caldeus. Tá? Os caldeus eram conhecidos no mundo antigo como mestre na astronomia, astrologia, feitiçaria e idolatria. Eles, né, aprenderiam, né, o acadiano e o sumério, a fim de ter e interpretar os clássicos daquele período. Certamente não haveria lugar para as escrituras sagradas. Eles tinham que estudar o tempo todo, toda aquela cultura, mas as escrituras sagradas estavam onde? Na mente e no coração. Aí faz toda a diferença. Quando a escritura sagrada está dentro da nossa mente e do nosso coração, Babilônia pode nos tirar de onde estiver, a gente pode estudar, aprender, e eles aprenderam, e eram excelentes no que eles faziam, porém não foi incutida no seu coração que aquilo era verdade. Eles aprenderam, eles respeitaram o rei, e respeitaram a cultura e a religião deles, porém, o Deus dele era o Deus que eles adoravam. E eles não vendeu a sua fidelidade a Deus por causa das coisas ali, das grandezas ali que eles começaram a viver e compartilhar. Vamos lá? Fidelidade no apetite. Nós vemos aí em Daniel 1:5. O rei, 1:5 diz aí, né? O rei determinou que ele recebesse uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e no final desse período passariam a ser
a servir o rei. Tá. O rei não deu qualquer tipo de alimento para eles, não, gente. Eram as finas iguarias do rei, que eles tinham que ser alimentados. Porém, eles não aceitaram. Uma coisa muito séria que a gente vê aqui, diz assim, o rei determinou. Em toda a Bíblia, nós vemos que quem determina é Deus. Nabucodonosor estava dizendo para aquele jovem que agora ele era o Deus dele. E outra, a alimentação. Quem foi que determinou a alimentação de Adão? Deus. Então, Deus é quem determina o que a gente deve comer, o como a gente deve adorar. E Nabucodonosor estava agora trabalhando na mente daqueles jovens, porque essa mente de 15 aos 20 anos ainda é uma mente plástica, uma mente fácil de se moldar conforme o que eu quiser. Então, tinha que ser esses jovens nessa idade, porque há muita facilidade de você trazer uma verdade para um adolescente, uma cultura, e ele começar a se encantar por aquilo. O que acontece com muitos dos jovens, estão na igreja, mas quando se depara com as delícias e iguarias deste mundo, em todos os sentidos falando, o jovem facilmente começa a se inclinar com as suas vestes, com a sua moda, com o seu linguajar, com tudo, porque eles vão achando que aquilo é muito bonito, é atraente, com as luzes deste mundo. Então, Nabucodonosor não era bobo nem nada, e ele sabia que era essa idade bem importante para ele fazer o que bem quisesse. Deus também é o único personagem bíblico que define o que comer. Único. Mas Nabucodonosor estava se colocando como quem? Como Deus. Próximo. É evidente que o rei da Babilônia estava tomando o lugar de Deus, já falei, e como se ele estivesse dizendo, agora eu sou seu Deus. Mas Daniel determinou no seu coração ser fiel ao Deus de Israel e não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então pediu ao chefe do eunuco para não se contaminar. Ele pede para não se contaminar. Hoje eu vejo uma facilidade nessa questão de alimentação. Nós somos tão bobos, tão fáceis. Olha a diferença de Daniel. Daniel foi tirado de Jerusalém e foi levado para a Babilônia. Hoje a gente pega a Babilônia e leva para a nossa casa. A gente leva as finas iguarias de Babilônia e coloca em nossa casa. A gente pega os costumes de Babilônia e leva para a nossa casa, através de muitas coisas, inclusive a televisão, o celular. A gente traz, e ele chega e diz assim, ele determinou uma contrafação, o que o rei falou, o rei determinou. Daniel, com ousadia, naquela idade, diz assim, eu vou determinar que eu não vou me contaminar. Poxa vida, imagine que mesa o rei estava oferecendo a ele. E ele diz assim, eu não vou me contaminar com as finas iguarias do rei. Outro dia chegou uns jovens lá no meu consultório, jovens adventistas, e eles estavam com um saquinho de salgadinhos. Estava comendo salgadinho, até aí tudo bem. E estava lá escrito, salgadinho de bacon. Eu disse, esse salgadinho é de bacon. Ai, a gente nem olhou e continuaram comendo. Continuaram comendo. Deus determinou o que é que a gente deve comer, mas já comprei, né? Já estou comendo, eu vou continuar. Não tem nem o cuidado de olhar o que é que eu estou me alimentando. Não só o alimento de comida mesmo, mas estou falando do alimento espiritual. Tudo que é porcaria que o mundo coloca aí para a gente, e a gente se alimenta porque é bom. Vamos lá? Próximo. E aí, vamos lá em Daniel 1, 6, 7, mudança de nomes. 1, 6 a 7.
7 diz assim: o chefe dos eunucos lhe deu outros nomes a saber: Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e Azarias, de Abednego. O que é que o rei está tentando fazer aqui? Mudança de nomes representava uma mudança de identidade. Eles deveriam esquecer quem eles eram em Jerusalém, inclusive a fidelidade ao Deus que eles adoravam. Daniel quer dizer o quê? Deus é juiz. Seria chamado de Beltesazar, que quer dizer Bel proteja a sua vida. Ananias, Deus é gracioso, que quer dizer o quê? Aí eles mudaram para quê? Para Sadraque, ordem de Acu. Misael, quem é como Deus? Aí muda para Mesaque, quem é como Acu? Azarias, o Senhor ajuda. Aí muda para Abednego, que quer dizer servo de Nebo ou servo de Nego. Ou seja, vocês não têm identidade, vocês não pertencem mais a esse Deus, você tem um outro nome aqui. Olha que situação. Olha quantas tribulações esses rapazes estavam recebendo. E eles tiveram que aceitar esses nomes, mas eles não esqueceram que há um novo nome lá na glória. É o meu e o seu. Ainda que o mundo mude o nosso nome, tente mudar os nossos costumes, nós temos um Deus que nos dá um novo nome lá na glória. E quem dá um novo nome? É Deus. E, mais uma vez, Nabucodonosor se coloca em nome... Você já viu como Jesus mudou o nome dos apóstolos? Em várias passagens ali, ele vai mudando os nomes dos apóstolos. Aqui, Nabucodonosor, se fazendo de Deus, muda o nome dos rapazes. Vamos lá? Próximo. Fidelidades e as bênçãos de Deus. Deus fez com que Daniel achasse graça diante do chefe dos eunucos. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da ciência. Em todo o reino não se achou alguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores. Passaram a servir o rei. Eles seguiram com fidelidade, fazendo aquilo que Deus mandou. Eles não aceitaram aquela alimentação, preferiram ficar em uma alimentação vegetariana, bebendo água, em oração, e Deus honrou. Deus honrou. Eles se acharam 10 vezes mais inteligente, mais excelente do que qualquer um naquele reinado. E foram trabalhar, foram ser ministro do rei. Quando você é fiel a Deus em todas as coisas, nós já vimos assim, tanto na Bíblia e como na vida prática, como as coisas mudam. Eu fui para uma faculdade com a idade já um tanto quanto avançada. E ali, quando eu cheguei, os meninos tudo 17, 18 anos, e tinha eu mais 3, assim, que eram mais maduras, já tinha filhos e tal. Era um desafio muito grande. Eu trabalhava, né? E fazia faculdade. Eu saía da faculdade meio-dia e pedalava 12, 13 quilômetros até chegar ao trabalho. Eu trabalhava até 9 horas da noite, chegava esse horário para ensinar as lições dos filhos, fazer comida, arrumar casa e etc. Eu ia dormir muito tarde. Eu não durmo tarde, eu durmo cedo. Eu dormia muito tarde. Eu sentava assim na cama, colocava os livros, as coisas, e tinha que escrever. Não tinha computador, quase ninguém tinha computador naquela época. E ali eu sentava, e muitas vezes eu debruçava e dormia e acordava sentada estudando. E eu tinha muita dificuldade, porque as melhores aulas eram da tarde, que eram as monitorias. Eu não ia para a monitoria. E pensava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E várias vezes tentei sair da faculdade, mas para a honra e glória de Deus, Deus me sustentou. E de forma que aqueles meninos, aquelas meninas que estavam lá, tinha dias que eu estava incluída numa matéria
em três, quatro equipes e eu não sabia. Porque, de alguma forma, Deus atuava sobre mim. Eu tinha um conhecimento e uma busca e uma responsabilidade. E eu conseguia material, eu estudava e tal. E que às vezes eu ia, quando eu... Não, você está na nossa equipe, era briga de equipe. Para a honra e glória de Deus. E tinha uma alimentação vegetariana. E nesse tempo eu disse assim, o açúcar eu vou tirar completamente. Porque a coisa para mim é mais difícil do que para eles. Porque eu não tenho tempo de estudar. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Eles só são os pais pagam faculdade, eu tenho que trabalhar para manter faculdade e tudo. E eu tenho que me desdobrar. E eu tirei logo, já tinha alimentação vegetariana, mas usava açúcar de vez em quando. Eu tirei o açúcar completamente e vi um resultado maravilhoso na minha vida. E para a honra e glória de Deus, Deus honra, né? Vamos lá. Próximo. Se Daniel e seus amigos não fossem fiéis no início, como a gente disse, ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Eles não teriam sido quem foram. Eles foram peças essenciais para a questão políticas, espirituais, para o seu tempo. Ele estava envolvido na política, mas não se envolveu com a corrupção da política. A profecia e visões teriam sido uma possibilidade e não uma realidade. Haveria uma possibilidade de uma profecia para o nosso tempo, que precisava daqueles jovens ali, para poder testemunhar, mas se eles não fossem fiéis no pouco, no primeiro teste, a profecia só seria uma possibilidade, não uma realidade, né? Não teriam conseguido ser fiéis em provas maiores. Para ser como Daniel e seus amigos, precisamos ser fiéis nas coisas pequenas. Olhares, palavras, na escola, no trabalho, fidelidade para com os filhos, esposa, os pais, para com os negócios. E não amo, se eu não amo minha mãe, como eu vou poder amar Deus e amar a sua lei? Se eu discuto com meu pai, se eu menosprezo meu pai, minha mãe, como eu vou ser fiel a Deus? Nunca. Se coloco alguém ou condições de maior honra que da minha família, como herdarei, honrarei a Deus. Se meu esposo, se minha esposa, se meu filho, se o meu chefe, se alguém tem mais honra para mim do que a lei de Deus, do que o próprio Deus, como é que eu honrarei a Deus? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Para Daniel e seus amigos, a maior honra que eles davam era a Deus. Vamos lá, próximo. Entregue as pequenas coisas a Deus. Daniel determinou no coração. A frase é um contraponto à determinação do rei com respeito à ração diária do verso. Eles resistiram com sabedoria e determinação, à determinação do rei. Então, ele determinou. E essa questão de alimentação, ela está ligada muito ao quê? À adoração. Toda a Bíblia, Apocalipse, quando a gente vê, estuda, está muito ligada à adoração e fidelidade. Vamos lá, próximo. A escolha de Daniel e seus amigos envolvia mais do que escolha saudável. Era uma questão de adoração também. A comida servida na corte era dedicada aos deuses. E, de alguma forma, o consumo dela representava participação, ainda que indireta, na idolatria. Olha quanta coisa está envolvida. Satanás, ele não dá um ponto sem nó. Ele coloca uma coisa aparentemente inocente, mas que tem muito significado. E a gente fica, não, é só uma coisinha, é só um desenho, é uma coisinha só, a gente passa a mão pela cabeça. Mas as coisas não são bem assim. A escolha da alimentação alternativa representava a escolha da adoração ao verdadeiro Deus. Vamos lá, o próximo. Deus contempla a fidelidade.
Quando você é fiel no pouco, Deus contempla e Ele te coloca sobre muito. Não importa quantas armadilhas o mal prepara para os remanescentes fiéis, todas vão falhar. Todas as armadilhas contra os remanescentes fiéis vão falhar. No capítulo 2, 3 e 6, decretos de mortes que visavam causar danos aos eleitos de Deus em Babilônia são frustrados pela intervenção divina. Nós vimos isso, eu vou dar uma recapitulada rapidinho. Em certo sentido, os milagres operados da parte histórica do livro são mistura do que Deus fará no tempo do fim pelo seu povo. Quais foram as situações que eles foram colocados? A princípio, fornalha de fogo ardente. Ou adora a imagem, ou vai ser lançado na fornalha de fogo. Eles resistiram. Vamos para a fornalha de fogo. E uma coisa bonita que eu gosto que Daniel chega assim para o rei, com todo o respeito. O rei gostava deles. A gente vê que Nabucodonosor tinha uma admiração especial. Porque qualquer um que chegasse e dissesse, ó rei, tal pessoa ficou em pé. Nabucodonosor não ia contar conversa, não. Joga lá na fornalha. Quando ele viu que eram esses 3 rapazes, os melhores do seu reino, aí ele faz assim, passa a mão na cabeça e disse, eu vou dar um jeito aqui, vamos ver se eu livro eles. Oi, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês estão com artrose? Vocês estão com problema aí no joelho, que não estão podendo se ajoelhar? Qual é o problema? Olha, se vocês não se ajoelharem, vocês estão entendendo? Vocês são meninos, vocês são jovens, vocês têm uma vida pela frente, vocês vão ser lançados naquela fornalha. E a fornalha está muito quente, eu vou acender mais. E quem é o Deus que vai livrar vocês, meninos? Eu estou aqui, eu sou o Deus de vocês. Olhe quanta riqueza. Vocês vivem no luxo, no tudo que é bom. E ele diz assim, quanto a esse assunto, ó rei, não te interessa. Não é de sua conta. Por quê? Se o Deus que eu sirvo quiser me livrar, Ele vai livrar. Se não, fica sabendo, ó rei, que não vamos nos ajoelhar diante da estátua que o Senhor fez. E aí eles são lançados. Acende o fogo. Aí Nabucodonosor, agora o desafio foi muito, desafiaram demais. Agora aumenta 7 vezes o calor. Aumentou. E lá estava quem com eles? Jesus. Quem estavam aqueles rapazes? Cristo. Nem um cílio deles foi chamuscado. Seus chapéus estavam inteiros. Eu lembro de um relato de um senhor que pregou em Boca do Rio, quando eu era lá da igreja de Boca do Rio, há muito tempo, eu estava recém-batizada. Esse senhor já faleceu. E ele contou que naquela época, aquele tempo que os meninos eram mais bobos, que não existia celular, internet, né? E que os meninos eram muito assim, respeitosos das autoridades. 3 também. 3 adventistas serviam ali no exército de Amaralina. 3 jovens, ali 17, 18 anos. E chega no dia de sábado, estavam na escala e eles não foram. E aí, quando eles chegam no domingo para servir, o comandante perguntou, por que vocês não apareceram? Aí, agora eles foram lá falar, né? Olha, nós somos adventistas, nós cremos na lei de Deus. Deu aquela lição para o comandante lá. O comandante disse, aqui não tem Deus. O Deus aqui dentro desse quartel sou eu que mando na vida de vocês. E vocês têm que vir dia de sábado. E se vocês não vierem dia de sábado, vocês vão ver o quanto vocês vão pagar. E colocou eles na lista lá para o sábado. E eles não foram. E quando chegou lá, por que não vieram? Olha, comandante, nós já falamos, nós cremos no Deus assim, o sábado é o dia de adoração. Eu disse, pois bem, chamou todo o exército, chegou num salão assim grande, 3 caixões em pé. Esses caixões são de vocês. Quem manda aqui sou eu.
ou vocês vão me obedecer, ou vocês vão morrer. Mandou os meninos para um quarto, numa sala. Aí chamou o primeiro. E aquela pressão psicológica que ele faz e tal. Menino, você é jovem. Aí chamou lá o nome, soldado tal, recruta tal. Você é jovem, você tem a vida pela frente, você vai crescer no exército, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E olha só, e por causa de um sábado, você vai perder a sua vida. E o menino lá em pezinho tremendo, sim, senhor, eu vou obedecer o meu Deus. Mas menino, e fez aquela pressão toda, você, é só um período, depois que passar tudo isso aqui, esse período de exército, você pode estar livre de tudo. E o menino, não, senhor, eu prefiro morrer. Você prefere a morte? Leva ele. Levou o menino no caixão e lá se ouviu os tiros. E o segundo, a mesma coisa. E aí veio o terceiro já tremendo, que tinha ouvido os tiros. E chega o terceiro, e faz aquela pressão psicológica, e o menino lá tremendo e tal. Não, senhor, eu vou guardar o sábado, eu vou obedecer meu Deus. E ele fez aquela pressão psicológica. Quem já foi do exército, aqui eu não sei se tem alguém, mas eu conheço essa história, já foi, né? A pressão é muita, né? E aí chama aqueles nomes todos e tal. Aí o menino disse, não, senhor, enquanto eu estiver no exército, eu vou. O senhor é o meu comandante. Eu não venho, eu vou ficar vindo todos os sábados. O comandante foi perto dele, mandou chamar os outros dois, que foi tudo um teatro, botou assim na frente, rasgou as vestes dele e mandou tocar a marcha fúnebre. Você não está pronto para honrar o seu Deus, você não vai honrar o país, você vai ser infiel ao seu país numa guerra. E ele saiu naquele mesmo dia com as vestes rasgadas, com toque de marcha fúnebre. E aqueles dois serviram lealmente a Deus e ao exército até terminar seu período ali. Então, vale a pena ser fiel a Deus. Vamos lá? Então, não importa a armadilha que Satanás está preparando para você, permaneça fiel. Como a felicidade se manifesta no capítulo 1 do livro de Daniel. Daniel convoca um desafio, né? Que é aquele desafio para poder saber o sonho do rei. Nós conhecemos a história, o fim da história. A vitória não vem antes do teste, mas no fim ela é certa. Quem está do lado é certa para quem está do lado da batalha. A gente viu que eles foram vencedores em todas as batalhas, e nós somos, se assim permanecemos fiéis ao nosso Deus. Para aqueles jovens, Babilônia não seria uma colônia de férias, nem um campo de concentração. Babilônia era uma arena de uma batalha espiritual. Gente, nós não estamos aqui numa colônia de férias, e às vezes a gente tem essa sensação. Também não é um centro de concentração. É uma arena de uma batalha espiritual, do grande conflito. E quem decide de que lado vai ficar sou eu e você. A nossa fidelidade vai fazer a diferença. A nossa vida, a nossa postura, a nossa dedicação à obra de Deus, fiéis no pouco e no muito. Porque quando fala em fidelidade, a gente só pensa em dízimo e oferta. A fidelidade vai muito além de dízimo e oferta. Ela envolve o nosso caráter, ela envolve o nosso ser, ela envolve salvação e saber quem eu sou no pouco, nas coisas poucas, porque o muito está chegando. Estamos no tempo do fim. E breve nós seremos arremessados na parede desse grande conflito e colocado em nossas, assim, diante de nós, uma escolha difícil de tomar. E se não tomamos escolhas hoje, no momento em que estamos assim, em uma aparente paz, como seremos fiéis para escolher a Deus no tempo de dificuldade, no tempo de grande provação? Próximo. A fidelidade revela o Deus que servimos.
Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e revelador de mistério, pois pudesse revelar este mistério. Quando a gente revela a Deus no nosso caráter, na nossa vida, as outras pessoas reconhecem. Deus dos deuses. Ele é o único Deus, não existe outro. Nabucodonosor não sabia disso. E aí ele continua aqui, nós vemos lá em Daniel 3:9. Nenhum dos sábios no meu reino conseguiu interpretá-la para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses, não era o espírito dos santos deuses, o Espírito Santo estava sobre Daniel. E aí, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Por isso, decretou que todo homem de qualquer povo, nação e língua que dissesse qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, a sua casa seja transformado em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. Olha só o testemunho. Depois de tudo que os rapazes fizeram, de ter enfrentado o rei, ter dito não ao rei e sim ao Deus, ele diz assim: qualquer um que falar, que mencionar, falar alguma coisa contra o rei, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser espedaçado, sua casa vai ser destruída e vem tudo que de ruim para a sua família. Olha o reconhecimento quando você, às vezes você está no emprego, às vezes você está na faculdade e você tem medo de testemunhar de seu Deus. E às vezes, quando você faz isso, você não leva vantagem nenhuma. Mas quando você testemunha de seu Deus, você é reconhecido até pelos ímpios. Nabucodonosor foi salvo. Ele aceitou Jesus no final de toda a história. Tanto que ele tinha um respeito muito grande pelos os utensílios de Deus. Ele temia a Deus e falou essas coisas para os seus servos. Mais um, acho que termina aqui. E aqui no final da vida de Daniel, idoso, cansado, já tinha feito uma trajetória de uma vida íntegra diante de Deus. E o anjo diz assim, Daniel 9:23, no princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. Final da vida. Essa mensagem, Daniel, não é para agora, não. Você vai descansar, mas você é muito amado de Deus. Será que o céu está dizendo isso de mim e de você? Será que a minha fidelidade, a minha vida, o meu compromisso com Deus, o anjo está dizendo assim, você é muito amada de Deus? Você é muito amado de Deus? Descansa, que Deus está com você. Você é um servo de Deus. Acho que termina aí, passa aí mais uma. Acaba aí. Quando nós somos fiéis a Deus, não porque nós temos a fidelidade em nós, mas porque aceitamos a impressão do Espírito Santo em nossa vida. E ao aceitar essa impressão do Espírito Santo, amamos a obra de Deus, amamos a causa de Deus e nos colocamos à sua disposição e dizemos, eis-me aqui, envia-me a mim. E passamos a ser fiéis em todas as coisas. Deus é fiel e justo para te abençoar, para te proteger, para te salvar, para não permitir que as armadilhas de Satanás sejam suficientes para destruir. Mas Ele é aquele que vem e vai te levar para as mansões eternas. E lá, eu e você, em nome de Jesus, vamos ouvir, muito bem, servo fiel e justo. Você é um amado de Deus. Vamos ser fiel a esse Deus, porque vale a pena.
Tem música final ou oração? Oração? Então. Grandioso Deus e eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Te agradecemos, Senhor, por esta mensagem, pelos exemplos que o Senhor deixou na Tua palavra, para que possamos seguir e achar graça nesses exemplos e imitar esses exemplos. E sabemos que a Tua fidelidade, ela se manifesta e vai conosco por toda a nossa vida. Nos concede, Senhor, ser fiéis em todas as coisas e sermos mordomos fiéis para honrar e glorificar o Teu grandioso e poderoso nome. Tudo isso pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.